Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa terceira unidade. E nessa unidade a gente já vai falar sobre adjetivos, artigos e numerais. E o objetivo da unidade é classificar as palavras em adjetivos, artigos ou numerais. Os adjetivos vão ser aquelas palavras que caracterizarão, qualificarão um substantivo ou uma palavra que tenha valor de substantivo. Por exemplo, comprei uma mesa nova. Nova, eu estou caracterizando essa mesa, esse substantivo simples, né? Substantivo comum. Que belo amanhecer. Amanhecer está sendo um substantivo, né? Uma palavra substantivada. E aí, ela está recebendo, né? Essa palavrinha está recebendo essa característica, né? Belo, belo amanhecer. Então, é só a gente lembrar que adjetivo, ele caracteriza, qualifica um substantivo. Dentro dos adjetivos, nós temos uma coisa chamada locução adjetiva. A locução adjetiva ela é formada por uma preposição. Lembra lá daquelas pequenas partículazinhas de palavras que ligam um termo a outro? Vai ser essa preposição. Então, nós vamos usar uma preposição e um substantivo com valor de adjetivo para transformar em locução adjetiva. Coisa boa é amor de mãe. Coisa boa é amor materno. Ao invés de eu usar o adjetivo materno, eu vou usar a expressão, né, a locução adjetiva de mãe. Os adjetivos eles vão ter algumas flexões de gênero, feminino, masculino, masculino e feminino. E as regrinhas, gente, é mais ou menos parecida com a dos substantivos, tranquilo? Gente, as flexões de número, singular, plural, plural, singular, ela vai ser muito parecida com o plural do substantivo, né? As regrinhas. Então, tanto a flexão de gênero quanto a flexão de número, ela vai ser parecida com a dos substantivos, tranquilo? A gente tem uma observaçãozinha aí, né? Que quando o adjetivo exprime uma cor originada em um substantivo, ela vai permanecer invariável em gênero e em número. Os adjetivos compostos, gente, é quando eu tenho duas palavrinhas, né? Composto, duas palavrinhas representando um adjetivo. Então, os adjetivos compostos eles só vão variar o segundo elemento, tanto em gênero quanto em número. Então, por exemplo, obra luso-brasileira. Obras luso-brasileiras. Quando eu tenho uma cor mais um substantivo, eles sempre serão invariáveis. Então, blusa, amarelo-ouro, blusas, amarelo-ouro. Camisa verde garrafa, camisas verde garrafa. A gente não vai dizer camisas verdes garrafas, tranquilo? Tem as exceções, né? Surdo muda, surda muda. Surdos mudos, surdas mudas. Azul marinho sempre vai ser invariável. Os adjetivos eles vão sofrer também flexão de grau. Essa flexão de grau ela é designada em relação à intensidade. Nós temos aí o grau comparativo. Nós vamos comparar um elemento a outro. Grau comparativo de igualdade, né? Este carro é tão caro como aquele, né? Eu comparei igualmente. Grau comparativo de superioridade. Esse carro é mais caro do que aquele. E o grau comparativo de inferioridade, este carro é menos caro do que aquele. O grau superlativo, ele vai falar sobre a intensividade, né? Ele vai intensificar a qualidade atribuída ao substantivo. E ele pode ser classificado em superlativo absoluto, né? Quando a qualidade é intensificada sem fazer comparações explícitas com outros seres. Temos o superlativo absoluto analítico, quando eu tenho um advérbio de intensidade mais um adjetivo. Este canário é muito belo. Este rapaz é muito alto. E o superlativo absoluto sintético é quando eu tenho um sufixo. Então, este cenário é belíssimo. Tudo íssimo, né? Ílimo, todos esses sufixos, essas pequenas partículas de palavras que nós vamos colocar no final dos adjetivos, nós vamos chamar do grau superlativo absoluto sintético. Temos também o superlativo relativo, o relativo de inferioridade. Esta moça é a mais linda da classe. O de inferioridade. Aquele garoto é o menos inteligente da classe. Agora um tempinho aí para vocês fazerem algumas atividades, né, do Aplicando Conceitos. Se você quiser voltar à aula, revisar tudo aquilo que a gente aprendeu para fazer a atividade, vai ser ótimo.
Os artigos, outra classe gramatical aí, essa classe gramatical, ela também é variável. Ela vai individualizar o substantivo, ela vai particularizar esse substantivo e sempre ela estará ao lado de um substantivo. Nós vamos ter dois tipos de artigos, os artigos definidos e os artigos indefinidos, tranquilo? Definidos é para algo específico, né? Eu vou particularizar algo, e o indefinido eu vou generalizar aquele substantivo. Então, os artigos definidos, o, a, os e as, né? E os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Quando que nós vamos usar esses artigos, né? Seja ele definido ou indefinido. Os definidos nós vamos usar para indicar uma familiaridade, uma intimidade, né? Algo que seja íntimo, algo que seja particular, tranquilo? Diante também de certos nomes, né? O Ceará, o Saara, o Rio de Janeiro. Quando a gente vai falar sobre algo que seja codinomes, né, já consagrados, por exemplo, Castro Alves, o poeta dos escravos, né, uma coisa já particular mesmo. Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Então, coisas que já são particular, nós vamos utilizar o artigo definido. Os indefinidos, quando é algo indeterminado. Antes também de um numeral, né, o artigo indefinido designa uma quantidade aproximada. Todo, toda, quando seguido de artigo, eles dão uma ideia de totalidade. Quando que não vai acontecer esse artigo definido? Em provérbios, né, em ditos populares. Se a palavra todo ou toda não for seguido de artigo, eles vão passar a significar uma coisa qualquer, né? Cada coisa, uma coisa qualquer. Um tempinho aí para vocês fazerem a atividade sobre os artigos definidos. Os artigos, tanto os definidos quanto os indefinidos, eu acho os mais fáceis para a gente conseguir aprender e também colocar em prática. Os numerais serão aquela classe gramatical que vai quantificar algo, ou nos numerais cardinais, né, que eles vão indicar uma quantidade exata. Então, por exemplo, nesta classe há 40 alunos. Eu falei a quantidade exata de alunos que possuem aquela sala. Os fracionários, eles vão falar sobre fração. A gente aprende muita fração em matemática. Ele acertou 2/3 da questão da prova. Então, eu tenho um todo e dentro desse todo eu tenho fração, né? Eu tenho partes, eu tenho frações. Nós temos também os numerais multiplicativos, que eles vão indicar uma multiplicação, a quantidade de vezes que aquilo está sendo mencionada, né, multiplicada. Nessa prova, ele acertou o dobro do número de questões que acertava na prova anterior. Tem alguns numerais ordinais, eles vão sempre indicar a ordem, e é bom que vocês consigam ter uma noção mais ou menos deles, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né, com numerais ordinais. Por exemplo, a gente não chega e fala assim, eu sou o 46º aluno da sala. Fica aquela coisa assim, é bem difícil, né? Mas eu trouxe essa lista para que vocês consigam fixar melhor esse conteúdo. Se vocês quiserem dar um pause na aula e ler tanto os numerais cardinais fazendo referências ordinais, é ótimo. Aqui, né, a gente vai ter alguns numerais multiplicativos, outros também que a gente não tem o hábito, né? Ao invés de a gente falar o quádruplo, a gente fala 4 vezes. É a nônupla vez que nós saímos, né? Ao invés de falar nônuplo, a gente vai falar 9 vezes. Então, são aqueles que raramente a gente usa, mas é bom usar também, se vocês quiserem dar um pause na aula. E qual que é a característica desses numerais? Os cardinais, eles são invariáveis em gênero e os ordinais, eles serão variáveis em gênero, tranquilo? Em relação aos números, ou seja, singular, plural, plural, singular, os ordinais, eles podem indicar uma pluralidade, exceto o numeral 1 e uma, né? Que não tem como colocar plural. Os cardinais, os ordinais, eles também são variáveis, tá? Eles vão ser variáveis, eles podem sair de singular para plural. Na indicação de séculos, reis, capítulos, a gente vai usar o ordinal até 10 e acima de 10 nós vamos usar o cardinal. Tem algumas formas variantes, como 14 e 14.
bilhão, bilhão. Agora um tempinho aí para vocês aplicarem o conceito nessas atividades numerais. Voltem à aula, tentem fazer anotações a respeito daquilo que a gente falou, do que vocês leram na apostila e pausem a aula para fazer a atividade, viu, pessoal? Nós temos aí uma interpretação de texto. O texto fala sobre o Henry Ford. Mesma dica de sempre, grifem as palavras que vocês não conhecem, façam anotações, usem o dicionário, tanto online quanto o dicionário físico, que vai dar certo a interpretação de texto de vocês. Tranquilo, gente? E uma atividadezinha agora, gente, do nosso texto sobre o Henry Ford. Espero vocês na próxima unidade. Bons estudos!